Em 1960, quando acabei mais ou menos, até 1960, que foi quando acabei de ser professor aqui na Faculdade de Engenharia do Porto, não havia ainda computadores. O ENIAC tinha aparecido em 1945, salvo erro, 43, 45. Hoje em dia o ENIAC seria, por assim dizer, um monstro, um Frankenstein da informática. Nessa altura falava-se essencialmente em cibernética, ciência da informação dos computadores, iniciava-se, nessa altura 60, para nós, iniciava-se para nós. E também os robôs, sempre estive voltado para essa área. De maneira que logo que pude, comprei um computador e a partir daí foi sempre a andar, porque depois quando formei um gabinete de engenharia, o GESP, um gabinete de estudos, projetos e organização, foi o primeiro gabinete de engenharia mecânica no Porto, acontecia que nós não dispensávamos realmente a ter o computador e a trabalhar. Comprei um computador, custava caro, 600 contos, o meu Letpacar, na altura, pequenina, tinha 256K de memória, tinha um visor pequenino para 128 caracteres por meio de LEDs, tinha uma impressora no rolo para aí de 15 cm de largura de impressão térmica, guardávamos os dados e a programação, que era uma programação em BASIC, numas cassetes vulgares daquela sessão, mas o fabuloso foi o Spectrum. O Spectrum é uma maquinazinha de nada, feita pelo Sinclair, que eu considero um gênio na altura, em inglês. O Spectrum em Portugal teve um sucesso imenso. Suponho que houve ali uns anos em que Portugal era o maior consumidor, também produtor dos Sinclairs, e o maior consumidor de Spectrums em Portugal. Havia várias unidades, eu tive vários, talvez para aí uns 6 ou 7 Spectrums, digo. Todos eles debitavam-me diretamente para um televisor. Normalmente eu comprava, eram os televisores pequeninos da Grundig, com 11 polegadas, não mais do que isso. Dava aulas aos engenheiros, dei aulas a técnicos e economistas dos bancos, etc. Enfim, porque aquilo era fabuloso. Engraçadíssimo, o primeiro jogo que apareceu talvez foi, salvo eu, o Chuck Yeager. Também toda a família ficava encantada, que era um macaquinho que subia. Hoje não tem importância nenhuma, mas na altura que foi surpresa para toda a gente como é que aquilo fazia. Computadores grandes nós não tínhamos capacidade financeira para os adquirir. Os pequeninos, sim. E então, como eu fazia no meu gabinete muito trabalho para empresas, costumava ir fazer o processamento à IBM. O armazenamento de dados passava-se na HP com disquetes. Na IBM eram cartões de 80 colunas, primeiro, depois mais evoluídos, um bocadinho mais pequenos, para 96 colunas. Isto já era evoluído. E agora como é que isto trabalhava, que era engraçado? Primeiro numa mecânica, ou numa máquina que parecia quase uma máquina de costura, nós tínhamos um cartão, uma série de cartões, um lote de cartões virgens, íamos digitando os algarismos e as letras que queríamos e a máquina ia perforando os bits, ou os bytes, compondo os bytes por furinhos. E fazíamos isso, por exemplo, suponhamos que era um tratamento de ficheiro de um cliente. O nome do cliente, o nome dos artigos, das faturas, etc., em lotes diferentes. Depois havia uma segunda máquina que fazia a ordenação destes cartões todos. Nós costumávamos, para não os perder, às vezes utilizar o vermelho para uns, o azul para outros, o branco ou o amarelo para outros. Com um cuidado extraordinário, nunca os deixar cair ao chão, porque senão era o caos, tínhamos que recomeçar tudo, visto que passávamos às vezes um par de horas largo a fazer a digitação de todos estes elementos. Uma nova máquina mecânica, que já não era uma ordenadora, ordenava-os e fazia a triagem, separava uns e outros por grupos, digamos ao mesmo cliente, punha depois os artigos ou o armazém, etc. Depois aquilo ia tudo para uma unidade já razoavelmente branca, por exemplo, grande, digo, o IBM 315. Nessa unidade, o armazenamento exterior, que depois levávamos para casa ou guardávamos lá, eram discos de cerca de 60 centímetros, ou à volta disso, não me recordo bem, mas enfim, com esta dimensão, mais largura que os ombros de uma pessoa, bem, com 15 centímetros de largura, que entravam num gavetão e se metia lá para dentro e levavam 5 megabytes, já era bastante bom. Os primeiros eram de 1 megabyte. Os cartões eram metidos no computador, o computador lia-os pela sequência que nós tínhamos metido e depois passava-os a esses discos. E então assim é que eram processados. Depois, mais tarde, ou havia o tal sistema da IBM com os cartões de 96 colunas ou 80 colunas anteriormente, ou então
já era possível meter a informação em disquetes, guardavam inicialmente menos, depois 1 megabyte, já que uma disquete. Os discos dos 256K de memória que tinha o LED para cá, já tínhamos 10 megabytes, depois 20 megabytes, depois 40 megabytes. Hoje em dia tudo isso está mais que ultrapassado, como nós sabemos, não é? Mas note-se o seguinte, foi muito rápido, foram aí 30 anos ou 20 anos que houve uma evolução. Hoje em dia eu tenho em casa vários computadores para a minha utilização pessoal e tenho vários discos, 500 gigabytes é vulgaríssimo e já há discos terabyte. E num computador tenho, por exemplo, 4 ou 5 discos de 250, 300, 600, de tal modo que nunca perdi a informação de há dezenas de anos, porque tenho uma data de cópias de segurança, umas a seguir às outras, coisas que nem toda a gente se lembra e que depois dá sarilhos todos os diabos. Eu trabalho em informática acerrimamente, assiduamente, cerca de 40 a 50 horas por semana, há 35 anos ou mais, desde 1970.